Em cada época, existe um símbolo que desafia o poder, questiona o sagrado e assombra os que temem a verdade. Um símbolo que desperta medo, fascínio e revolta. Seu nome é sussurrado nas sombras, gravado em livros proibidos e temido por séculos. Esse nome é Baphomet. Para alguns, Baphomet é o rosto do mal. Para outros, o espelho da verdade interior. Mas quem ou o que é essa figura? Um demônio antigo? Uma invenção dos inimigos da fé? Ou a personificação de um conhecimento que o homem nunca deveria possuir? As primeiras menções a Baphomet surgem nas trevas da Idade Média. Durante os julgamentos dos Cavaleiros Templários, os inquisidores os acusaram de adorar uma cabeça misteriosa, um ídolo que chamavam de Baphomet. Os Templários, guardiões dos segredos da cruz e da espada, tornaram-se o alvo da coroa e da igreja. Sob tortura, confessaram crimes que jamais cometeram. E entre essas confissões, o nome Baphomet se tornou o emblema do proibido. O ano era 1307. Milhares de cavaleiros foram capturados. As chamas da Inquisição iluminaram a noite de Paris. E enquanto o último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, era queimado vivo, ele lançou uma maldição sobre seus perseguidores. Dizem que, ao morrer, sussurrou o nome de Baphomet, o símbolo do equilíbrio e da rebelião espiritual. Mas Baphomet não nasceu com os Templários. Sua essência é muito mais antiga. Um eco que remonta às religiões antigas, à alquimia e aos mistérios do Oriente. Nas antigas civilizações, figuras com corpo humano e cabeça de animal eram comuns. Eram representações do poder, da sabedoria e das forças ocultas do universo. Entre elas, a cabra, símbolo da fertilidade, do instinto e da natureza selvagem, tornava-se o emblema daquilo que é livre, indomável e incompreendido. Séculos depois, no século XIX, um homem chamado Eliphas Levi, um mago e filósofo ocultista, deu nova forma ao mistério. Ele desenhou a imagem que hoje conhecemos. Um ser alado, com corpo humano, cabeça de bode, uma tocha entre os chifres e um gesto enigmático. Uma mão apontando para o alto e outra para o baixo. Acima de sua cabeça, a palavra solve et coagula, dissolver e unir, a essência da alquimia e da criação. Levi não via Baphomet como o demônio dos infernos, mas como um símbolo do equilíbrio universal. Um ser que une os opostos, homem e mulher, bem e mal, luz e trevas, espírito e carne. Para ele, Baphomet representava a perfeição da dualidade, o segredo que sustenta toda a existência. Mas o mundo não estava pronto para compreender. A igreja via heresia. Os fiéis viam o diabo. E o nome Baphomet se tornou sinônimo de profanação, um emblema das forças contrárias à fé. Séculos se passaram e Baphomet foi adotado por ordens secretas, movimentos ocultistas e até por aqueles que buscavam desafiar o poder da religião. De símbolo esotérico, tornou-se bandeira de rebeldia, marca de resistência contra o dogma e o medo. Mas por trás das polêmicas, existe algo mais profundo. Baphomet não é apenas uma imagem, é uma ideia, um código antigo que fala da verdadeira natureza do homem. Um ser dividido entre a luz e a sombra, entre o que é e o que teme ser. E é por isso que, até hoje, Baphomet continua proibido, porque ele não é o símbolo do mal, mas o espelho daquilo que o homem não suporta enxergar em si mesmo. Quando o fogo da Inquisição consumiu os Templários, muitos acreditaram que o segredo de Baphomet havia desaparecido com eles. Mas a verdade nunca se extingue. Ela apenas se esconde, à espera dos que têm coragem de procurá-la. Após a queda dos Cavaleiros Templários, surgiram rumores de sociedades que mantinham seus rituais em segredo. Em cavernas, criptas e montanhas isoladas, grupos juraram proteger o que restava do seu conhecimento.
E entre esses mistérios, um símbolo persistia: a cabeça de Baphomet, guardada como um talismã de sabedoria e iluminação espiritual. Mas o que os templários realmente viam em Baphomet? Seria ele um demônio a quem prestavam culto? Ou uma representação do divino manifesto em todas as formas? Alguns estudiosos afirmam que Baphomet era, na verdade, uma codificação simbólica, uma figura que representava a união entre o Oriente e o Ocidente, entre a fé cristã e os ensinamentos secretos trazidos das cruzadas. Durante suas jornadas em terras árabes, os templários entraram em contato com alquimistas, astrólogos e filósofos que estudavam as energias da natureza e os segredos do espírito. De lá, trouxeram não apenas ouro, mas sabedoria. Baphomet, alguns acreditam, seria uma distorção da palavra árabe Mahomet, referindo-se ao profeta Maomé. Outros veem no nome uma cifra oculta, um anagrama de Tem-O-H-P-Ab, Templi Omnium Hominum Pacis Abbas, o pai do templo da paz de todos os homens. Essa interpretação muda tudo. Baphomet não seria o diabo, mas um símbolo universal de reconciliação, um chamado à harmonia entre crenças, povos e forças cósmicas. Um lembrete de que luz e sombra são partes inseparáveis da criação. Eliphas Levi, séculos depois, entenderia essa dualidade e a transformaria na imagem moderna que conhecemos. A tocha entre os chifres, símbolo da iluminação da mente. Os seios e o corpo andrógeno, união perfeita do masculino e do feminino. O pentagrama sobre a testa, a estrela do conhecimento e da ascensão espiritual. Tudo em Baphomet é equilíbrio, e tudo o que está em equilíbrio desafia o poder. Mas a sociedade humana não suporta o equilíbrio. Vivemos em extremos, bem e mal, certo e errado, Deus e diabo. E quando algo ousa mostrar que essas forças coexistem, o medo se instala. O que não compreendemos, condenamos. O que não podemos controlar, queimamos. E assim, Baphomet foi condenado à eternidade da sombra, transformado em um monstro, em um ícone de terror. Mas mesmo entre as chamas, seu significado sobreviveu. E os que buscavam a verdade o invocaram não como um demônio, mas como um guia do caminho oculto, aquele que conduz o iniciado à luz através da escuridão. Séculos se passaram e as ordens secretas floresceram. Maçons, rosacruzes, alquimistas e ocultistas viram em Baphomet a chave do autoconhecimento. Para eles, o símbolo não falava de adoração, mas de transformação. O homem deve enfrentar o próprio caos para despertar sua consciência. Deve olhar para dentro e compreender o demônio e o anjo que o habitam. Essa é a verdadeira iniciação. E Baphomet, com sua presença enigmática, representa exatamente isso. O portal entre o que somos e o que podemos nos tornar. Mas há um preço para esse conhecimento, pois quem desperta o poder interior também desperta as sombras adormecidas. E foi assim que, de símbolo sagrado, Baphomet se tornou o emblema proibido da humanidade, porque ele revela o que o mundo tenta esconder, que o verdadeiro inferno sempre esteve dentro de nós. Os séculos avançaram, mas a sombra de Baphomet nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma, sussurrando nas mentes dos que ousavam questionar o mundo. No século XIX, o nome Baphomet ressurgiu nas mãos do ocultista francês Eliphas Levi. Ele redesenhou o símbolo, dando-lhe o corpo híbrido, os chifres, as asas e o olhar sereno. Levi não via ali um demônio, mas uma chave filosófica, como acima, assim abaixo. A dualidade perfeita entre o céu e a terra, o espírito e a carne, o bem e o mal. A imagem de Levi se espalhou como fogo em meio à escuridão. Foi estudada por sociedades secretas, adorada por místicos e temida por religiosos. Baphomet se tornou o espelho da humanidade, refletindo o que cada um carrega por dentro.
Para uns, ele era a rebelião contra o dogma. Para outros, a sabedoria da luz interior. Mas para todos, era um mistério que fascinava e perturbava. No século XX, sua figura voltou a emergir com força. Apareceu nas artes, na música, nos filmes e nas filosofias, que desafiaram o poder das instituições. Artistas e pensadores enxergaram em Baphomet não um símbolo de adoração, mas de libertação. Ele representava o direito de pensar, questionar e sentir sem medo da punição divina. Enquanto isso, movimentos ocultistas como a Ordo Templi Orientis, inspirada por Aleister Crowley, tomaram o nome de Baphomet como símbolo da iniciação suprema. Crowley via nele a manifestação da grande obra, o despertar do Deus interior. Todo homem e toda mulher são uma estrela, dizia, e Baphomet seria o firmamento onde todas essas estrelas se encontram. Mas o mundo religioso reagiu. Com o avanço da mídia e o medo do desconhecido, Baphomet foi novamente condenado. Sua imagem passou a ser associada ao satanismo, ao mal absoluto, à perdição moral. Uma ironia cruel, pois o símbolo que nasceu para unir foi usado para dividir. E assim, o que era conhecimento virou medo, o que era iluminação virou heresia. O que era harmonia virou caos. Mas o poder dos símbolos não pode ser apagado. Eles vivem dentro de nós, moldando sonhos e crenças, guiando os corações inquietos. E Baphomet, o eterno rebelde, continuou a se manifestar, mesmo nas sombras da cultura popular. Alguns o invocam sem saber o que ele representa. Outros o rejeitam sem jamais compreendê-lo. Mas todos, de alguma forma, sentem sua presença, porque ele encarna a força primordial da consciência humana, a busca pela verdade proibida. E talvez, apenas talvez, a humanidade tenha precisado transformar Baphomet em vilão para não enxergar o que há de mais aterrador dentro de si, a própria capacidade de criar e destruir. Pois aquele que olha para o abismo descobre cedo ou tarde que o abismo também o observa. E no limiar da modernidade, quando ciência e espiritualidade se confrontam, Baphomet volta a erguer-se, não como um deus, não como um demônio, mas como um espelho da alma humana. Um lembrete de que todo conhecimento tem um preço, e que nem toda luz vem do céu. O mundo mudou, mas os símbolos antigos continuam a respirar. Entre as chamas da modernidade e as sombras da ignorância, Baphomet renasce, não em templos ou livros, mas no coração de uma humanidade confusa, dividida, à beira da perdição. Os tempos modernos, com toda a sua tecnologia e arrogância, acreditam ter vencido os deuses e exorcizado os demônios. Mas há algo que o homem jamais poderá silenciar, sua sede de sentido. E onde há busca, há mistério. E onde há mistério, Baphomet desperta. As antigas ordens desapareceram, mas seus ensinamentos nunca morreram. Nas entrelinhas das filosofias modernas, nas artes que desafiam o dogma, nos olhos dos que ousam questionar o que é bem e o que é mal, o selo de Baphomet ainda pulsa. Ele é o eco do primeiro pensamento livre, o reflexo da centelha divina que se recusa a ajoelhar. Hoje, o símbolo retorna como uma ferida aberta. Religiões o condenam, artistas o reverenciam, cientistas o estudam, filósofos o temem. Mas ninguém consegue ignorá-lo, pois Baphomet não é uma criatura externa. Ele é o espelho da alma humana, o espelho que mostra tudo o que fingimos não ver. E então, chega o julgamento. Não o julgamento de Baphomet, mas o julgamento da própria humanidade. Vocês me chamaram de demônio, mas foram vocês que criaram o inferno. No fim, Baphomet ergue-se diante da humanidade, não como um acusador, mas como um lembrete de que o verdadeiro mal nunca esteve nos símbolos, mas nas intenções de quem os usa. Os que o temem o veem como um monstro. Os que o compreendem o veem como luz. E os que o ignoram continuam vagando nas trevas da própria mente. Baphomet não pede adoração.
Ele exige reflexão, pois seu olhar não busca submissão, mas coragem. A coragem de encarar o que somos. E nesse fogo simbólico, o homem moderno queima suas mentiras, suas máscaras, suas ilusões. Do caos nasce o entendimento. E o que antes era temido, agora é compreendido. Baphomet não é o fim, é o portal, o guardião entre a ignorância e o despertar. Ele não representa o diabo, mas o poder de escolher e arcar com o preço da escolha. Pois todo homem é um templo, todo coração é um altar, e todo pensamento é uma oferenda ao universo. E quando o último véu for rasgado, quando o último símbolo for compreendido, a humanidade descobrirá que nunca precisou de deuses ou demônios, porque o bem e o mal sempre estiveram no mesmo lugar, dentro de nós. Eu não sou o que vocês pensam, eu sou o que vocês são, quando ninguém está olhando.